O wrestling pode ser uma linguagem universal em todas as partes do mundo, mas cada país tem a sua história e os seus significados para este espetáculo encantador. A República Dominicana entrou um pouco atrasada no meio se comparada com outros países, mas foi a luta livre que gerou a maior figura da história do entretenimento dominicano, Jack Veneno, um herói nacional. Este herói certa vez teria que honrar o seu país em um enfrentamento contra o lendário Ric Flair pelo NWA World Heavyweight Championship, o mais respeitado cinturão em atividade na década de 80. Em pleno começo de noite na República Dominicana, para quase 15 mil fãs bastante sonoros, como a NWA se virou para proteger a sua principal estrela diante da maior personalidade dominicana da história. Meus amigos, essa história nós iremos contar a partir de agora no Rádio de Pilha Driver. Jack Veneno cresceu como muitas outras crianças da República Dominicana. Antes do país saber exatamente o que era uma democracia, a luta livre tinha sua influência cultural no território, muito por conta das películas produzidas pelos luchadores El Santo e Blue Demon. El hijo de la Doña Tática, como era chamado o Veneno, era fascinado nesses filmes, ao contrário da mãe, que o criou sozinha e não gostava da ideia do filho querer ser lutador, o que obrigou Jack a se aventurar mascarado pelos ringues a partir de 1969. A mãe eventualmente acabou descobrindo e aceitando que o sonho do filho era realmente viver da luta livre. E Jack começou a viajar pelos Estados Unidos para adquirir experiência, chegando a realizar combates no lendário Madison Square Garden. Foi na grande arena nova-iorquina que Jack Veneno, em 1976, viu falecer o seu amigo mexicano Bud Montes, vitimado por um ataque cardíaco após um combate entre eles. Jack ficou devastado e quase desistiu da carreira, conseguindo algum alento quando descobriu que o Buddy sofria de um problema cardíaco e que jamais deveria estar lutando. Enquanto a década de 70 caminhava para um final, Jack se estabelecia na República Dominicana como a principal face do wrestling, uma figura idolatrada por toda a sociedade dominicana. O crescimento do wrestling acabou sendo associado com o crescimento da democracia. A audiência dos programas vespertinos de wrestling dos sábados era simplesmente inacreditável. E mesmo as regiões rurais que não tinham acesso à televisão faziam questão de se inteirar do que estava acontecendo na Companhia Dominicana de Espetáculos. Se não tinha televisão, eles conseguiam pelos periódicos, pelos jornais. As turnês internacionais de Jack Veneno acabaram criando uma série de conexões e, claro, influenciando no estilo aplicado na República Dominicana. Vampiro Cal, o promotor responsável pela luta no país, percebeu que a mentalidade de Jack Veneno era positiva para os negócios e que atrairia mais investidores e patrocinadores. Então acabou dando carta branca para ele ser a estrela e uma das principais figuras administrativas da empresa, praticamente como em todos os países da América Central. Na época territorial, os países menores sempre tinham essas figuras intocáveis, só que nenhuma chegava aos pés de Jack Veneno. Quem o enfrentava a República Dominicana, mesmo que o adversário fosse alguém conhecido como Relâmpago Hernández, que fazia um vilão praticamente perfeito diante do herói nacional. Vamos então para 1982. Com a popularidade do território dominicano e a parceria com a NWA, grandes enfrentamentos podiam ser esperados. Carlos Colón, o responsável por tudo que acontecia envolvendo a NWA na América Central e no Caribe, arquitetou que o NWA World Heavyweight Champion, Nature Boy Ric Flair, defendesse o cinturão diante de Jack Veneno na República Dominicana. O corpo diretivo não achava que seria uma boa ideia, mas o Carlos Colón e o Victor Jovica conseguiram convencê-los a fazer isso acontecer. O histórico das lutas na República Dominicana era um pouquinho complicado, porque sempre os heróis nacionais tinham que ser promovidos ao máximo. Em 1980, por exemplo, a Atsushi Onita se recusou a perder 2 falls seguidas para o Jack Veneno e decidiu dar uns golpes assim mais fortes no lutador. O Terry Funk conta essa história no livro dele e diz que após a luta, 4 lutadores dominicanos bateram no Onita nos bastidores até eles cansarem, pra valer.
então a situação não era muito boa. E já sabendo disso, Ric Flair cobrou caro para aparecer e pediu o pagamento adiantado, o que já não foi visto muito bem, não foi visto como uma atitude correta por parte dele. Tudo bem que isso era da própria personalidade do Ric Flair. Então ele chegou à República Dominicana para se hospedar no hotel 5 estrelas, acompanhado por 3 belas mulheres, obviamente veio no seu jatinho particular e se deparou com uma atmosfera inacreditável, digna de uma partida de futebol entre seleções rivais. O Palácio de los Deportes Virgilio Travieso Soto tinha a capacidade para receber 10 mil pessoas, só que os promotores venderam aproximadamente 15 mil ingressos e criaram um ambiente simplesmente caótico. Do lado de fora do hotel que o Ric Flair estava, o Jack Veneno estava lá se promovendo, se exibindo para algo em torno de 30 mil pessoas, que o reverenciavam em um completo furor. O caos estava instaurado em Santo Domingo e o clima dentro e fora da arena era de êxtase, aguardando ansiosamente pela vitória de Jack Veneno. Ric Flair chegara dos Estados Unidos com a ordem expressa do corpo diretivo de não perder o cinturão e se as coisas ficassem difíceis, bem, se vira. O combate aconteceu, bem pobre tecnicamente, podemos dizer assim, e os momentos finais, para combinar com toda a atmosfera, também foram caóticos. Com um limite de tempo estabelecido, o Jack Veneno fez o pinfall no Ric Flair e quando estava prestes a conseguir a vitória, o gongo soou. O público achava que ele tinha conseguido a vitória, só que na verdade não, e sim ao mesmo tempo. A verdade é que as imagens da época não ajudam muito, as versões desencontradas são várias e a história é realmente confusa. Mas vamos lá, vamos tentar traçar uma linha mais ou menos lógica. Oficialmente a luta foi no contest. Fala-se até de uma interferência do Relâmpago Hernandez, mas não se vê isso no vídeo que saiu no documentário sobre o Jack Veneno. O que se sabe é que a luta acabou antes de ter um resultado oficial e o Ric Flair, vendo a reação de felicidade do público, jogando cadeira, querendo invadir o ringue, super pacífico, deixou o cinturão lá mesmo onde estava e deu no pé. A luta oficialmente ainda tinha mais 20 segundos. E digamos que naquela época até a comissão atlética que estava presente na República Dominicana acreditava que o que estava acontecendo no ringue era real. Então quando eles se aproximaram do cronômetro para verificar tempo de luta, essas coisas, um lutador precisou quebrar esse cronômetro, porque se eles vissem que ainda faltava tempo, o Jack Veneno realmente teria que ser o campeão, porque já estava tudo liquidado. Frenesi, voltamos para os bastidores e o Jack tentou devolver o cinturão para o Ric Flair, só que o lutador americano disse que preferia sair do país vivo, isso nas palavras dele. O evento acabou sendo um sucesso de público, sucesso de renda, e o Carlos Colon e o Victor Jovica queriam promover o que seria uma revanche. Eles prometeram segurança e o Ric Flair aceitou, mas só se levasse consigo Rude Piper. Rude Piper e Ric Flair tinham a capacidade de criar um inferno na Carolina do Sul e obviamente não seria diferente em Santo Domingo. O que nos leva a um simples questionamento. O público feliz estava jogando cadeiras no ringue. Será que era mesmo necessário provocar essa galera? É importante ressaltar que o país ainda era comandado por generais naquela época. Eles achavam que o wrestling era real. Se a comissão atlética achava que era real, quem dirá os generais? E eles sempre estavam lá na arena e não iam ficar nada felizes se o orgulho nacional fosse ferido, ou seja, se o Jack Veneno perdesse. Não se tem certeza se àquela altura do campeonato o público via o Jack Veneno como campeão ou não, porque existem duas versões da história e não existem registros do combate. O Ric Flair disse que o Jack estava com o cinturão, mas o Jack disse que não ficou com o título. Independentemente de qualquer coisa, ao fim desse combate o Ric Flair saiu com o cinturão, só que ele perdeu e não foi em circunstâncias muito amigáveis não. Rude Piper foi ao ringue, balançando a bandeira americana, cantando God Bless America, e o público amaldiçoava os Estados Unidos e estava ainda mais incendiado do que no confronto anterior. O final programado era para o Piper interferir no combate
combate e prejudicar o Jack Veneno. Só que quando eles estavam fazendo o final programado, soldados do governo apontaram os rifles para a cabeça do Roddy Piper. O Ric Flair ficou em pânico, começou a gritar desesperado para que o Jack fizesse o pinfall, e o juiz percebeu a gravidade da situação, contou, e o Ric Flair se explicava para o Jack dizendo: você é o campeão, coloca o cinturão, você me ouviu? Pelo amor de Deus, você coloca esse cinturão nesse momento, essa desgraça desse cinturão, porque vão matar o Roddy Piper. Era o típico caso que não importava o seguro, se o cinturão ia ficar lá ou não ficar. A sociedade dominicana via mais uma vitória do Jack Veneno e os lutadores americanos temiam pelas suas vidas. Até que, ironicamente, quem salvou a vida deles foi o José Gonçalves, que posteriormente viria a ser acusado de matar o Bruiser Brody lá em Porto Rico. Ele correu dos bastidores, tirou os dois de lá o mais rápido possível e ao final da noite eles precisaram sair da arena em ambulâncias. Os dois receberam um cachê, o Roddy Piper ganhou um pouquinho de cocaína e eles usufruíram do que ganharam naquela noite num clube noturno. Da próxima vez que Jack Veneno apareceu na televisão, não tinha mais cinturão. E a explicação bacana que ele acabou dando é que ele não ia viajar para defender o cinturão, que ele preferia ficar na República Dominicana, era uma oportunidade de negócios muito melhor para ele. Só que balela, porque a NWA nunca iria reconhecer o que aconteceu, só que não importava. Ele, campeão de la bolita del mundo, já era reconhecido como o herói nacional que derrotou Ric Flair. E 2 vezes. O que importava ao fim da noite é que os seus trajes representavam a bandeira e ele representava o país. Recentemente, uma estátua foi erguida em sua honra no Parque Eugenio Maria de Hostos, eternizando a lenda Jack Veneno. Pessoal, se você nesse momento está no Spotify, no Deezer, em plataformas agregadoras de podcasts, saiba que você pode também conferir esse conteúdo no YouTube, em youtube.com/rádio de pilha driver. E lá você pode se tornar membro do canal. Por uma quantidade super razoável, você vai ter acesso ao nosso conteúdo do grupo do Telegram, que é muito bom, tá? Sempre tem uma história, sempre tem uma reportagem, sempre tem um livro, sempre tem uma luta, é muita coisa boa que você confere por lá. E olha que isso é no plano máximo, tá? O plano máximo, R$8 por mês, você começa a fazer parte desse grupo. A nossa próxima história vai ser sobre a origem do Hardcore Wrestling. Essa semana completam-se 41 anos da confusão que rolou em Memphis e que por muitos é considerada como a origem do Hardcore Wrestling. Eu não lembro de ter falado disso por aqui, então quando eu retornar eu vou estar falando sobre isso, beleza? Um abraço aí para todos os nossos membros que estão conosco por mais um mês e saibam que essa semana também começa a série A História da WCW. Se você é membro do canal, você vai receber com exclusividade os primeiros episódios com muita, mas muita antecedência em relação ao pessoal que vai curtir pelo canal. No canal só quando acabar a série da ECW, que ainda tem uma quantidade considerável de episódios. Além de que, você como membro receberá conteúdo exclusivo. Todo o conteúdo base que for utilizado, episódios de shows, lutas, enfim. Tudo isso você vai receber. Para além dos fragmentos que a gente coloca no vídeo do YouTube, você vai receber o conteúdo completo. Isso é muito bom para você que está acompanhando a série se inteirar e saber muito mais do que o recorte que a gente coloca. Beleza? Recados longos, mas importantes para a comunidade. Tchau, tchau, galera! Fui!